que não poluam e não contribuam para mudanças climáticas. Antes de entrar nesses, no caso, primeiro também obrigado pelo convite para estar aqui, sempre um prazer, né? André é uma parceira de há algum tempo já, muito gostoso sempre falar sobre isso com gente que se interessa e quer ajudar a expandir o advocacy por aí. Antes de entrar na história em si, né, no nosso caso em si, como é que funciona o Greenpeace? O Greenpeace é uma ONG ambientalista, vocês todos conhecem, é internacional, existe há 40 e tantos anos já no mundo, está presente em mais de 40 países também, está aqui no Brasil há uns 25 anos, mais ou menos. E aqui no Brasil a gente tem dois focos principais, um foco de florestas, que é um trabalho na Amazônia principalmente, e um foco de clima e energia, que é mudanças climáticas e uma transição energética para renováveis. A gente se define como uma organização de campanhas. O que isso quer dizer? O nosso fim, né, o nosso trabalho principal é o de construir campanhas, mobilizações, etc., para pressionar governos e empresas a mudar suas políticas e práticas como um mundo mais sustentável e pacífico. É basicamente isso. Esses são dos tipos de campanhas. A gente tem vários times que trabalham junto com de campanhas, tem de mobilização, de comunicação, o de online e offline, né, mobilização, e tem os times também de apoio de fundos, de recursos, né, captação de recursos. O Greenpeace vive só de doações de pessoas físicas, é uma ONG bem independente, isso nos dá liberdade e poucos alunos presos, nenhum aluno preso na verdade, o pessoal de RH e etc. Mas essa é a nossa estrutura mais ou menos, somos umas 100 pessoas no Brasil, estamos em São Paulo, Brasília e Manaus. São Paulo é a sede. Vocês entendem mais ou menos como a gente se organiza, né? Mas vamos ao que interessa, a esse caso que eu trouxe para vocês hoje. Qual o contexto que a gente tem em São Paulo hoje? A gente tem ali um problema duplo, a gente sempre constrói novas campanhas olhando para um desafio concreto e vendo, enfim, encontrando ele e percebendo que ele pode, de fato, se mudarmos aquilo ali, a gente pode causar uma mudança mais ampla a nível nacional ou global. Temos uma questão dupla em São Paulo hoje, que você tem um sistema de ônibus públicos na cidade que mata 11 pessoas por dia com poluição do ar, e, na paralela, um outro desafio, de uma outra natureza, mas muito relacionado, que é a questão do clima, das mudanças climáticas, que são causadas pelo efeito estufa, que por sua vez vem em grande parte da queima de combustíveis fósseis, como o petróleo principal deles, mas também carvão e alguns outros. Nesse quadro mais amplo, a gente tem hoje uma oportunidade, um contexto, em que a Prefeitura de São Paulo está fazendo uma licitação nova para renovar por 20 anos o sistema de ônibus da cidade. Então você tem quem opera ônibus em São Paulo, e em grande parte das cidades do Brasil são empresas, na verdade privadas, tem uma parceria ali público-privado, é uma licitação. São licitações de longuíssimo prazo, 10, 20 anos, então que se aprova agora, te amarra o sistema de transporte por 2 décadas, que é um negócio bem absurdo, faz sentido até pela dimensão que a cidade tem, mas dá uma travada boa na coisa. E agora a gente está vivendo um momento em que a Prefeitura tem que renovar isso. Já foi atrasado, na verdade, umas 5 vezes o prazo para renovação. E a gente já tem uma lei em São Paulo, desde 2008, que diz que os ônibus da cidade teriam que rodar, a partir do ano que vem, 100% com combustíveis renováveis. Essa lei é uma lei mal escrita. Essa lei é uma lei que não traz nenhuma sanção, ela não tem nenhuma punição para ninguém se ela não for feita. E, por consequência, a lei está aí há 10 anos e ninguém nunca fez nada. Ninguém nunca fez nada, a lei não prevê punição, ninguém pode ser punido. Nesse contexto que a gente está, olhamos para isso e falamos assim, a gente pode agir em cima disso e demandar para que essa nova legislação que está vindo para a roda tenha medidas concretas para cumprir a lei que existe, enfim, como fazer isso. E tudo isso num olhar, tendo em mente que São Paulo é uma cidade que meio que dita os rumos nacionais de mobilidade. Tanto pelo seu simbolismo e poder político econômico, quanto porque muitas cidades de interior do estado, etc., compram o ônibus de São Paulo. São Paulo compra o ônibus primeiro e depois revende para cidades menores. Então tem um efeito cascata muito grande, tanto político de discurso, quanto também prático. Muito bem, esse é o contexto. Quem está envolvido nessa história é só peixe grande. É uma licitação de bilhões de reais. Você tem prefeitura envolvida, você tem as empresas concessionárias do sistema de ônibus, que são as que operam os grandes ônibus, que a grande parte da frota são os ônibus e os articulados, os ônibus mesmo. Você tem as permissionárias do sistema de ônibus. Permissionárias são aquelas que operam nas periferias em geral, que operam van, micro-ônibus, que estão, enfim, ali nas bordas da cidade. E que tem conhecidos e já divulgados, investigados, esquemas de corrupção envolvidos, esquemas com tráfico, etc., usando para lavagem de dinheiro e tudo mais. Então é um meio difícil. Você tem empresa que fabrica ônibus, algumas empresas que fabricam ônibus que têm tecnologias baseadas em combustíveis fósseis, que a gente quer acabar com eles, na verdade, né? E tem outras empresas fabricantes que vêm com os elétricos, que querem as novas tecnologias.
Você tem os usuários, as pessoas que usam o sistema de transporte público, cidadãos da cidade, e que não querem ver a tarifa subir, basicamente, principalmente, né? Tem vereadores que mexem nas leis e na lei que está em andamento, temos as ONGs como nós, e temos o Ministério Público que entrou na história. Então, é um cenário de atores complexo para mexer, como é qualquer outro tema que acho que nós, ou todos vocês, vão querer mexer na vida de vocês ao fazer advocacy. Fazer esse mapa de atores, entender onde cada um está, seus interesses, é meio que o primeiro passo para conseguir se mexer de uma forma relevante. Beleza. Então, temos o problema, temos aí o cenário que ele se encontra, temos os atores envolvidos. Qual foi a fase do nosso trabalho? A gente começou esse trabalho com relação ao Haddad, era o governo Haddad ainda, que é o nosso ex-prefeito. A gestão Haddad lançou a licitação, essa licitação de 20 anos aí em andamento, só que eles lançaram a licitação com um prazo muito apertado para revisão. E, além de ser um prazo apertado, ele não trazia nenhuma consideração sobre a transição de combustíveis nos ônibus. A nossa reação inicial, o nosso primeiro passo nesse trabalho, foi de bater muito na tecla de que a licitação foi aberta à consulta pública, mas era um prazo de consulta pública absurdamente curto, por tamanho que ela tinha. Então, nosso esforço foi: esse é um tema muito importante, esse é um tema crucial para grande parte da população, que vai amarrar por 20 anos do sistema, temos que ter um espaço para consulta e debate razoável. Então, a Haddad lançou, aí a gente foi para a rua bater na tecla de que a consulta pública estava mal feita. Soltamos alguns memes online, você tinha 30 dias para ler 5.000 páginas, a gente fez a conta. Basicamente, você tem que ler 50 páginas por hora, sem parar, sem dormir, sem ir no banheiro, para conseguir ler a tempo desse um mês. Então, a gente fez um trabalho de mostrar um absurdo que era isso. Foi uma maneira mais bem humorada nas redes sociais, enfim, alguns memezinhos aí. Mobilizamos a galera a ligar para a prefeitura e falar: prorroga Haddad. Algumas pessoas ligaram para lá encher o saco. É sempre bom telefonar, porque na verdade chegamos num ponto. A Isa mostrou uma petição com 13 mil assinaturas em 2013. Hoje, meio que banalizou esse negócio, né? 13 mil não é nada hoje em dia, você tem que conseguir 1 milhão e etc. Então, só a petição online é importante, é relevante, mas não basta. Telefonar, dá uma pressão legal, etc. E também fomos para a rua, literalmente, com esse ônibus gigante aí, para alguns lugares de São Paulo, pedindo para a população escrever no ônibus gigante o que eles queriam no sistema de ônibus de São Paulo. Então, ouvi o pessoal engajar a população. Depois sistematizamos isso, entregamos esse ônibus na prefeitura, tem uma foto nossa na porta lá, entregando para o secretário, puto da vida com a gente, enfim. Mas então esse foi o momento 1. O que aconteceu? Por essa pressão nossa, e também por algumas outras fragilidades que tinha na licitação, o Ministério Público entrou na história e abriu um inquérito, abriu uma investigação, para falar: não, peraí, isso aqui está mal feito, tem que ser mais bem feito. E isso meio que travou o jogo. E empurrou a discussão para a gestão Dória. Veio que passou o tempo ali que o Haddad conseguiria lançar e passou para a próxima gestão. Nesse meio tempo, a gente lançou um relatório mostrando a viabilidade da transição dos ônibus para novos combustíveis, mostrando que dá para se fazer num prazo curto, de menos de 10 anos, e sem impactar em tarifa. E aí esse é um elemento importante, que além de mobilização, tem todo o embasamento técnico que vem aqui, que é bem relevante para depois sustentar nossas discussões com o poder público. Beleza. Acabou a fase Haddad, trocamos de gestão e entrou o governo Dória, que é o nosso prefeito atual, começou no começo desse ano. O Dória entrando, qual foi o nosso primeiro passo? Né? A gente falou: bom, temos que, assim que ele entrar, no começo da gestão dele, colocar essa pauta em alta, mostrar que esse assunto é importante, que a gente está de olho e pressionar a uma decisão o quanto antes. Né? Mostrar que o assunto está lá em cima, colocar para a mídia e para o governo que essa é uma prioridade. A gente começou a mudar, saiu da narrativa de falar que a licitação não tinha tempo de consulta, etc., e começou a encaixar uma narrativa de mais longo prazo, do porquê é importante a transição, e fala muito de poluição. Você fala só de clima, mudanças climáticas é muito longe para a população em geral, muitas pessoas não se engajam com isso, não se conectam, isso sozinho não basta. A questão da poluição do ar, que é uma questão que todo mundo aprende na escola, você fala de mortes, etc., e é uma dimensão super importante do problema. A gente começou a dar mais destaque para ela, e é a mania que a gente vem até hoje adotando. E a gente também começou a trabalhar muito mais em parceria com outras ONGs, com o pessoal da Minha Sampa, do Nova São Paulo, do IDEX, das dos Sonhos. Começamos a juntar com outros parceiros preocupados com o assunto e que trazem olhares diferentes complementares para a questão. E desde então tem sido um trabalho muito em parceria, como a Isa falou, isso é muito importante. Aí, fevereiro, né, enfim, passou ali as férias, passou o verão, o pessoal começou a voltar para as aulas, a cidade começou a funcionar. O governo no comecinho, soltamos na Folha de São Paulo esse anúncio de meia página na Folha, perguntando se o Dória ia cumprir a lei. A gente tem uma lei ainda, na verdade, que até 2018 100% dos ônibus tinham que ser renováveis,
A pergunta era, olha, você vai cumprir a lei? Está no seu colo, a licitação está na sua mão, você vai cumprir essa lei? E aí no dia seguinte, não veio uma resposta para isso, a gente deu 2 dias para responder, e não veio nenhuma reação por parte do governo. Fomos para a porta da prefeitura com um painel gigante perguntando para os cidadãos: você quer ônibus que não poluem em São Paulo? E aí, meu, deu tipo 99% da população sim. Aí a Globo foi lá filmar a gente, enfim, conseguiu bastante mídia em cima disso. Foi a primeira ação direta mesmo, direcionada ao Dória. Acho que teve também uma coisa ou outra dos ciclistas também com a marginal das velocidades, mas foi bem no começo do governo. E com isso a gente conseguiu emplacar, colocar esse negócio na pauta mesmo, fazer a prefeitura olhar para a questão. Beleza. Uma vez feito isso, e a atenção do Dória chamada, o Dória, a prefeitura, falou assim: ok, reconheço que é um assunto importante, que está no meu colo, que eu tenho que resolver isso esse ano, inclusive, que já está atrasado essa licitação, mas é tecnicamente impossível eu mudar todos os ônibus da cidade em um ano. Eu não vou conseguir fazer isso. Essa lei, eu sei que ela existe, ela não foi cumprida, não está na minha responsabilidade, que eu entrei como prefeito agora. Temos que fazer algo, mas eu não vou conseguir ano que vem trocar todos os ônibus. Temos então que rever essa lei. Temos que rever a lei e colocar novos prazos e colocar, enfim, aí sanções, etc. Fazer uma lei melhor para então conseguir cumprir. Esse argumento dele é um argumento real. Realmente é impossível você em um ano trocar toda a frota de ônibus de São Paulo, é economicamente impossível. E aí você deflagrou um processo, abriu um processo aí então de revisão da lei e joga o jogo para a Câmara Municipal. E aqui a coisa começa a ficar séria, né? Que aí, enfim, aí de fato a gente começa a discutir como mudar a realidade concretamente. E inicia-se uma série de processos, que é conversas com vereadores, sendo que o Milton Leite, que é o presidente da Câmara de São Paulo hoje, é o cara que coloca um texto novo de lei na mesa, e também é um cara que tem historicamente apoiado justamente por parte das empresas de ônibus, ele é dono de algumas empresas de ônibus, etc. Então tem toda uma relação ali delicada. Você tem conversas com secretários, conversas com o Ministério Público continua ativo na história até hoje e puxando a gente para conversas, e o governo para conversas. Estou transmitindo. Você tem empresas de ônibus entrando na história, algumas que querem a transição, outras que não querem a transição, por interesses econômicos pesados. Você tem o Comitê de Clima de São Paulo, que é um conselho municipal, basicamente, para a questão climática, puxando discussões e buscando construir um posicionamento em cima da questão. E você tem audiências públicas rolando, puxadas pela Câmara de Vereadores. Então, só para mostrar que aí, o assunto abre geral, um monte de gente começa a olhar para isso com atenção, começa a se mexer, e a gente passa a ter que participar e estar ativo e atento a diversas esferas de participação pública em paralelo. Beleza, aí vamos rever a lei, vem o primeiro texto para a mesa pelo Milton Leite, que é, como eu falei, o presidente da Câmara, e é um texto péssimo. A gente sai de uma realidade onde a lei diz ano que vem 100%, ele coloca um texto na mesa que adia em 20 anos o cumprimento da lei e para uma data que não é, para um número que não é 100%. Né? Um número que é menor, com várias brechas, vários problemas sem sanção nenhuma ainda. Um texto muito ruim. A gente já esperava que viesse um texto ruim a princípio, veio um texto pior do que a gente esperava. E aí, vamos para a rua de novo. E aí a gente, junto com nossos parceiros, lança aí uma petição, que é esse da PEC da poluição, foca bem na questão da poluição no discurso público. Soltamos um novo relatório. Tinha um relatório técnico que mostra que a transição dos ônibus é possível. Esse é um relatório de saúde que mostra quantas pessoas morrem por dia na cidade por conta dos ônibus, que eu trouxe esse número para vocês, 11 pessoas por dia. Qual que é o impacto disso em termos econômicos? E aí, essas questões de saúde, essas mortes e problemas de saúde, tem impacto na casa de bilhões de reais também na economia da cidade, por pessoas que não são mais produtivas, que deixam de produzir, etc., estão doentes ou porque falecem. Então esse relatório tem um subsídio muito importante para a gente na dimensão da saúde, que toca bastante mídia e cidadãos. Vamos para a rua com uma ação que deu bastante mídia, que a gente coloca máscaras em estátuas da cidade, uma ação bem simples, na verdade, de fazer, bem barata, mas que tinha muita atenção. A gente rodou a cidade na madrugada colocando máscaras em várias estátuas importantes. Isso deu muita foto, deu muita mídia. E no mesmo dia que a gente fez isso, rolou uma audiência pública, e fomos na audiência pública vestindo máscaras também. Soltamos artigos de jornal do Valor Econômico, saiu um artigo ali de um diretor do Greenpeace e um da Nossa São Paulo, explicitando os argumentos, enfim, organizando a informação e nossa argumentação e estratégia. E então a gente começa a ocupar esses múltiplos espaços. Audiência pública, ação de rua, mídia, jornal, etc. Vamos ali numa constelação de atividades
para subir a pressão. Rola tudo isso, e a prefeitura, e essa fase 3, né? Fase 4, acho. E a prefeitura volta a olhar para a questão com atenção. Então o Dória no começo do ano falou, passa para a Câmara essa bola, aí essa bola vai rolando na Câmara, aí a gente faz a pressão, vem no texto, a gente critica, o texto melhora um pouco, etc. E aí a prefeitura volta a atuar, eles querem muito soltar esse texto, essa legislação no fim desse ano ainda, volta a ser uma alternativa, a gente começa a perceber que eles estão falando com vereadores, ajudando a negociar o texto, por conta das pressões que a gente faz. As negociações ali na Câmara de Vereadores avançam. O principal ponto de virada, e aí você vai para a mesa de negociação, né? Você sai do mundo, você tem o mundo do discurso público, que é fundamental e que a gente tensiona ao máximo, mas a realidade política que a gente tem é que política é negociação em grande parte dos momentos. A gente tem que sentar na mesa, tem que negociar, tem que buscar um texto que seja razoável, não só para o Greenpeace seja razoável, mas também porque a empresa fala que é possível, porque às vezes a Petranz discute, porque você tem um monte de atores dando opinião. Você tem uma tensão muito grande ali, porque especialmente esse grupo que eu falei para vocês dos concessionários, dos permissionários, quer dizer, que são o pessoal que opera com microvans, com micro-ônibus nas periferias, etc., são atores poderosos e são atores que estão falando, não tem para o meu ônibus tecnologia suficiente para eu conseguir, para ônibus grande já tem alternativas elétricas, etc., viáveis. Para os veículos menores não vão conseguir ir para prazo curto e tudo mais. Percebendo essa tensão ali, a gente traz para a mesa a proposta de, e se separarmos esses dois grupos? E se a gente tem uma meta de transição para os ônibus grandes, etc., que são 2/3 da frota, que são o que mais polui, e uma meta um pouco menos ambiciosa, um pouco mais de prazo de respiro para vocês permissionários, que de fato têm tecnologia com mais dificuldade, é mais complicado. Quando a gente coloca isso na mesa como possibilidade, vira o jogo, todo mundo respira mais, fala, beleza, assim acho que dá. Para nós, no cenário ideal, na verdade, a gente está pressionando por uma coisa bem ambiciosa, mas no cenário do possível e do viável foi o que se mostrou possível e permite que o diálogo continuasse. É marcada, então, a segunda audiência pública sobre o assunto. Se vem um texto melhor, o texto original do Milton Leite era jogar para 20 anos, ele passa a ter um prazo de 10 anos de transição, com vários poréns e parênteses. É um texto melhor, mas que não é um texto ideal ainda. E por não ser ideal, vamos para a rua de novo fazer uma pressão em cima dos caras. Rola audiência pública, na segunda-feira seguinte a gente está na porta deles, com uma ação bem agressiva, na verdade. A gente levou uma lápide, uma morte, e 11 corpos, que são as pessoas que morrem por poluição do ar. E a gente já passa a pressionar de novo ali o Dória. Esse banner fala do Milton Leite, que é o presidente da Câmara, e que tem um texto na mão, e do Dória, que é o prefeito. Isso rolou há menos de um mês agora lá em São Paulo. E na mesma hora eles vêm falar com a gente está lá embaixo, vem um assessor deles conversar com a gente, entender o que a gente está querendo, a gente fala, esse texto não está bom bastante ainda. E o diálogo continua. E é exatamente nesse momento que a gente está agora. A gente está agora aí caminhando para negociações finais em cima da nova lei, da lei que vai sair e que vai ser a base para a nova legislação. Estamos achando que a gente vai conseguir chegar num texto bom. Esse comitê de clima, que é o Conselho de Clima da cidade, ele escreveu, e que junta gente de ONG, gente de academia, gente de empresa, ele chegou numa proposta ali consensuada, que é melhor do que a gente tem hoje na proposta de lei em discussão, e que para nós do Greenpeace é uma proposta que contempla. O esforço é para que a lei venha alinhada com essa proposta do Comitê de Clima de São Paulo. Não sei dizer para vocês ainda, poderia dizer daqui a 2 semanas se a gente vai conseguir isso ou não. A gente está muito na reta final dessa discussão. Esse é um case quase completo. Então, só para relembrar, e aí eu fecho aqui, e acho que o mais interessante, na verdade, é esse quadro mais amplo. A gente está falando de um conjunto de coisas para conseguir mudar a realidade que é amplo, né? Então, tem 2 relatórios que eu mostrei, um de saúde e um técnico, as ações diretas para a prevenção de rua, as máscaras, a morte na prefeitura, na Câmara, artigo de jornal, anúncio de jornal, várias reuniões com prefeituras, com vereadores, com empresas, participação em audiência pública, participação nesse comitê, nesses conselhos de clima da cidade, entrevistas para a mídia, bastante trabalho de memes e mobilização online, participação nas redes, etc., sociais, e, no meio de tudo isso, muidas idas e vindas. É um processo que é zero linear, e acho que o caso da Isa também vai nessa linha. Você tem que uma coisa não consegue, você volta e tenta outra, e fala com outro ator, enfim, é um processo que você tem que ter muita flexibilidade, jogo de cintura para conseguir avançar.
Mas é isso aí, eu acho que essa campanha mostra bastante uma formulinha que a gente segue no Greenpeace, a nossa lógica de pensar, e acho que é um case legal para a gente, enfim. Agora eu termino por aqui, na verdade, para a gente discutir juntos no bate-papo. Meu e-mail está por aqui, se quiser falar comigo, mas enfim, também estou à disposição, e valeu.